o nosso primeiro quadro com análise de estilo do Vinícius Júnior. Já vou sapecar a primeira imagem para a gente já começar aqui. Sapeca aí, meu querido. Nessa primeira imagem aqui, nós já temos o primeiro estilo. Dá para ver que ele vai aí com uma pegada street, né, como a maioria dos jogadores, mas ele também bebe em fontes de uma pegada meio rap americano, né? Então ele vai permear aí para esse lado, né? Que ele já traz uma camisa de um time de beisebol Beisebol. junto com Jordan, né? Então tem referências ali. Bom, isso aí, rapaziada. Começando essa belíssima análise de estilo aqui. Nessa primeira, como o Renan falou aqui, realmente pegadinha bastante streetwear. Só que realmente ele é um streetwear um pouco diferente do que a gente está talvez acostumado um pouquinho mais aqui no Brasil, apesar de já estar bem mais disseminado. Mas existem mais ou menos dois tipos de streetwear básicos. O primeiro é aquela pegada mais moletomzão e o outro é uma pegada mais rústica, que é mais realmente usual nos Estados Unidos, apesar, como eu falei, aqui já está um pouco mais comum. Ele tá mais ou menos com isso, numa camisa oversized, bem grande ali, com o time dos Estados Unidos, que é o New York Yankees, né, ali, que é bem famoso, bem bonito, com umas listras azuis. E aí ele tá com uma calça jeans preta, com tecido até bem grosso, e bastante ali enrolado, o que não é errado, né? Eu sempre comento aqui que muitas vezes os homens acabam errando na calça, que sempre ele acaba ficando muito comprido, bate no tênis e começa a enrolar demais. Nesse caso, a calça foi desenvolvida para realmente ficar com essas dobras. Então, você vê que tem dobra quase na perna inteira dele e não ficou nada empapuçado. Então, realmente ela foi feita para ficar mais assim, mais rústica mesmo. E aí, realmente, remete essa pegada bem mais street americano. E aí, obviamente, aí embaixo ele também tá com um tênis aí um pouquinho mais robusto, um sneaker ali, quase é um Jordan realmente, né? Um pouquinho mais largo, não é aquele Jordan com um cano muito alto. Tá bem legal, tá combinando com a camisa dele, que também é branca e azul, então pra mim, realmente, em combinação de cores, em ajustes e nessa pegada de um estilo um pouquinho mais fugindo do moletom, tá bem interessante. Exato. Então, o primeiro estilo, agora vamos para o segundo. Segundo estilo aí do Vini Júnior. Aqui é uma pegada bem mais despojada. Parece que ele está no Rio de Janeiro aqui. Ou não, né? Mas pode ser. Com uma regata ali, né? Um pouco mais larga, né? Um colar, ali uma bermuda jeans um pouco mais folgada. E também um sneaker com uma pegada bem mais casual. Uma pegadinha bem Rio de Janeiro mesmo aí, né? Realmente nesse caso, eu particularmente não gostei tanto. Claro que aí ele tá numa pegada bem mais solta, realmente onde ele deve estar aqui no Brasil mesmo. Eu acho que foi até isso das férias passadas dele que ele foi no Cristo com o Cauavinga, que ele trouxe Foi, o Cauavinga pra cá. eu lembro. Eu acho que deve ser dessa época, até pelo cabelo que ele tá utilizando aí. Eu particularmente não gosto tanto, apesar de ser bastante casual, eu acho que não fica tão estiloso assim. Essa regata com esse tecido bem solto, não gostei tanto, ela não tem um caimento tão interessante assim, apesar de parecer ser bem confortável. E também a bermuda, eu acho que talvez passou um pouquinho na questão do comprimento, né? A gente já falou aqui algumas vezes que realmente a moda e as boas práticas ali de você colocar um pouquinho acima do joelho continua, o que tá bem mais solto é que antes era bem mais justa a bermuda e agora ela pode ser bem mais volumosa, principalmente essa pegada streetwear, né? Então realmente pode usar bastante volume para ela ficar mais larga. Mas mais comprida eu acho que não fica tão legal porque remete meio aqui aos anos 2000, que o pessoal usava muito, né? Com essas calças jeans mais pesadas, mais para baixo do joelho, com um tênis meio de skatista e uma camisa mais larga. Eu acho que não tá tão em alta esse estilo tão caricato dos anos 2000. Então eu acho que essa calça com essa lavagem mais simples, mais quadradona e abaixo do joelho eu não gostei tanto. Claro, a regata também é uma regata extremamente casual, então talvez se eu tivesse uma regata um pouquinho mais bonita ali, com um corte um pouquinho melhor, com essa bermuda, podia ser até essa calça jeans, apesar que eu não gosto muito dessa lavagem tradicional pra bermuda, né? Um pouquinho mais pra cima ficaria um pouco melhor, então eu acho que se ele desses ajustes ia ficar um pouquinho mais interessante, é o estilo dele. Agora vamos para o terceiro estilo do nosso Vinícius Júnior. Aqui também uma pegadinha mais street, né? Mas usando ali peças com uma pegada sobreposições, né? Uma Sim. camisa ali mais long fit, né? Com uma pegadinha ali um pouco mais comprida e uma calça ali meio jogger, né? Sim. Quase uma sarouel, né? Meio curto, né? Né? Eu acho que é uma jogger mesmo. Realmente aqui ele tá bem mais estiloso, de novo, numa pegada bem street, mas também é um street que eu gosto bastante, que é um street um pouquinho mais arrumado, né? Então, muitas vezes o pessoal do street acaba pecando, entre aspas, ou enfim, nas peças que usa, fica extremamente casual
e muitas vezes você não consegue permear, talvez, em tantos ambientes. Nesse caso, ele tá streetwear, né, tá com todas as referências aí do street, mas ele tá muito bem vestido para poder ir para qualquer lugar, para ir para uma festa, para ir para qualquer rolê, etc, que ele puder ir, ele consegue tranquilamente ir com esse tipo de roupa, né? Então aqui tá naquela pegadinha de preto e branco, que é o padrão e sempre funciona bastante, com a calça aí com a jaqueta preta e a camisa e o tênis branco, combinando e mesclando as peças, né, para não ficar nada muito igual, então realmente ficou bem interessante essa pegada. Fez a sobreposição, como eu já falei, que é essa jaqueta aberta que a gente já falou aqui várias vezes, que é uma das coisas mais fáceis de você fazer, que mais vão levar o seu patamar de estilo ali de maneira fácil, só colocando a jaqueta, deixa ela aberta e mostra a segunda camada. Tá bem legal essa jaqueta, eu acho que é uma jaqueta meio bomber, que é aquela jaqueta que ela tem um pouquinho de formato mais em A, tem elástico tanto na parte das mangas quanto na parte do pescoço e tem quase sempre o bolso em faca. Então é uma jaqueta muito legal que dependendo do tecido que você usa ela, pode ser mais street como pode ser um pouco mais clássica. Nesse caso, por ser mais de moletom, acabou ficando aí street, aí ele tá com uma camisa aparentemente mais long fit ou oversize, que você vê que a barra dela vai muito além da jaqueta e também essa é uma ótima outra dica para você, que é sempre interessante quando você faz esse tipo de sobreposição ou tá utilizando qualquer tipo de blusa, você fazer isso de deixar a camiseta um pouquinho mais comprida do que a jaqueta para dar essa pegada de desproporção. Muita gente também faz a jaqueta mais comprida e a camiseta um pouco mais curta, também funciona, mas eu acho que funciona melhor essa outra forma que é, como ele está utilizando aqui, da camisa ser um pouco mais comprida do que a jaqueta. Então dá essa coisa de proporção, chama um pouquinho mais atenção, e aí realmente na parte da perna ele colocou uma calça mais jogger, mais apertadinha, mais com os vincos que eu falei que estava planejado lá na primeira foto, nessa também está planejado, você vê que não está estranho, com um tênis ali bem legal também, bem bonito, é um semi-cano alto, né? Ele tem uma lapela um pouco mais alta, bem interessante, e aí note que além de tudo isso, que já está bem estiloso, ele ainda colocou o boné e também um relógio ali bem chamativo, que acaba também sendo esses pontos de atenção, esses acessórios que acaba agregando bastante o estilo, então para mim realmente das fotos que a gente mostrou aqui até agora é o mais estiloso e o mais completo. Exato. Penúltimo estilo do nosso Vinícius Júnior. Este aqui foi o que eu menos gostei. Menos. Uma camisa levemente oversized aí, né? Branco, quase uma pochete lateral ali, mas parece mais uma bolsa masculina mesmo, né? Pelo jeito. Sim, E uma calça ali um pouco mais larga, mas com umas estampas ali um pouco parece de flores ali em círculo. Não, parece. não consigo entender muito bem. E um sneakerzinho básico ali, Sim. mais baixo. Então, aqui nesse caso, tem bastante coisa pra gente pegar de referência, porque aqui todas as fotos é aquele mais tá com referência atual, né? Coisas que estão bombando pra agora. Então, para começar, ele tá com uma lavagem de calça bem clara e bem tradicional, né? Tirando essas estampas, que tá bastante em alta. Esse tipo de calça mais quadrada e um pouquinho mais volumosa, que se fazia nos anos 2000, como eu falei, lá da bermuda, tá bastante em alta, então é bem interessante esse estilo. Quando eu falei lá da bermuda, eu não gosto muito da bermuda em si, porque realmente essa questão da proporção de joelho não fica tão interessante. Para calça, os anos 2000 estão bombando bastante, então pode fazer que tá bem legal, então tá bem interessante. Aí ele tá com uma peça oversized na camiseta. Pode ver que a gola da camisa dele é uma gola mais fechada um pouco, que também já falou aqui algumas vezes que está bastante em alta e dá um estilo diferente para a camiseta, só esse detalhe já muda um pouquinho ali a peça, e ainda tá com uma pochete, uma bolsinha masculina, que também, né, é uma tendência que vem se concretizando já há alguns anos, então ele tá com bastante coisa legal. E ainda ele tá com um colar, na verdade, dois colares, parece, né, um sobreposto ao outro, mais perto do pescoço também, é um outro acessório bem interessante, então para mim ele tá com mais elementos de estilo. Eu acho que realmente o que chama atenção negativamente é a estampa da calça, com essa pegada meio floral, meio circular, que por mais que não destoou do estilo dele inteiro, porque ele tá só com calça jeans e a camiseta branca, então só peças neutras ali, ele também, a estampa é branca, então combina com todo o resto. Eu acho que talvez se ele tivesse sem a estampa, seria para mim o melhor estilo, falando principalmente dessa questão do que mais está em alta atualmente. Ele usou várias coisas que estão em alta, que é pegada mais volumosa dos anos 2000, gola diferente, bolsa masculina ali, o pochete e tudo mais, camisa oversize, e usou muito bem. Então ele conseguiu mesclar tudo isso bem interessante. Realmente, talvez só a estampa que não ficou tão legal assim. Exato. E para chegarmos aí no fim do nosso análise de estilo com o nosso Vinícius Júnior, o último estilo. Aqui é uma pegadinha, diria assim, uma pegada indo mais para rapper americano, um rapperzinho, pá. Sobreposições, uma jaquetona ali, meio de moletom, meio de algum tecido ali diferente. Sim. Uma camisa ali
provavelmente oversize pelo jeito aqui que tá aparecendo, uma calça mais larga e uma corrente, né? E um bonezinho ali para fechar o estilo. Sim, é uma pegada realmente bastante streetwear. E aí cai naquela pegada que eu falei nas fotos anteriores, que muitas vezes o pessoal acaba passando do ponto, entre aspas, porque fica muito caricato nesse street mais casual e fica difícil de permear em muitos lugares. Esse eu acho que é um dos casos. Claro que depende da festa que você vai, isso aqui obviamente é super bem aceito. Provavelmente ele deve até estar em alguma festa ou algo assim que ele estava, né, saindo. Mas realmente perceba que esse estilo fica muito ali caricato, muito casual demais ali, e eu particularmente não gosto tanto, apesar de estar super correto. Então aqui ele de novo usou a sobreposição, porque essa sobreposição que é essa jaqueta aberta, você pode utilizar em qualquer estilo, então ele utilizou aqui no streetwear também. Jaqueta aberta, realmente bem. É um moletom, mas é um moletom mais fofo, parece, né? Um pouco mais volumoso. A camisa oversize e a calça também bastante larga. Então, no geral, tá estiloso. Essa jaqueta mais rosada ou vermelha clara, enfim, chama bastante atenção, mas já que ele tá com peças só com cores neutras, né, branco e preto no caso, não vai brigar com nada, então tranquilamente ele conseguiu utilizar ali sem ter nenhum problema, ainda colocou uma corrente, ainda colocou óculos escuros, ainda colocou ali o boné, então realmente tá bem estiloso, claro, como eu falei, numa pegada bastante específica e bem caricata, mas tá bem legal. É isto. E agora, vocês falem o que vocês acharam no estilo do Vinícius Júnior, se vocês gostaram ou não gostaram. Eu acho que tá dentro ali, tipo, um Sim, estilo sim. que a gente já mostrou bastante vezes aqui. É aquele pegadinha mais streetwear, que tem algumas referências americanas ali no meio, mas usando roupas um pouco mais largas, né? Porque também o street tá indo nos últimos meses, anos aí, tá indo mais pra essa pegada de usar roupas mais largas, né? Então acaba se assemelhando mais ali com essa pegada rapper também, então meio que funde ali. Ele utiliza bastante isso. A gente percebeu que algumas paradas casuais ele utiliza também roupas ali mais pegada meio que do Rio de Janeiro mesmo, que é o local, né? Nasceu, né? Carioca, no Vinícius Júnior. Uhum. Então, eu acho que tem boas opções, boas possibilidades aí. Vocês digam aí o que vocês gostaram, não gostaram, se vocês utilizam algum desses estilos e qualquer dúvida pode deixar aí também nos comentários. Pode deixar a sua curtidinha aí também, que ajuda a gente bastante aí o nosso podcast, o nosso futuro corte.